Opa! Muito bem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está acompanhando este vídeo aqui no nosso canal do YouTube da Itatiaia, do Itatiaia Agro, @Itatiaia Agro. A gente sempre com um conteúdo muito legal. Se você veio pelo rádio, que me ouviu lá falando no Chamada Geral sobre o Dia Mundial do Pão, dia 16 de outubro, que bom que você nos acompanhou no rádio. Pode também fazer a sua inscrição no nosso canal, apertar o sininho e acompanhar sempre o que tiver de novidade por aqui. Hoje, Fabiano Frade, Maria Tereza Leal, nossa TT do Itatiaia Agro, nós vamos conversar com o Vinícius Dantas, que é presidente da Amipão, presidente do sindicato que representa a categoria dos panificadores, e a gente vai falar um pouco sobre esse alimento que tem tudo a ver com o agro, né? Para ele chegar da padaria, para a gente pegar ali quentinho, bonitinho, num saquinho bonitinho e levar para casa, tem muitos processos. E o Vinícius está aqui com a gente. Dantas, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente no Itatiaia Agro. Obrigado, Frade, obrigado, TT, aí, por estar nos recebendo e nos ajudando a levar essa mensagem, né, num dia tão importante para o nosso segmento e para a sociedade, né? Pois é, e aí, o pão não nasce na padaria, ele nasce lá no campo, né? E o que a gente pode falar da importância do trigo para o setor da panificação, do setor da alimentação? É o principal commodity de uso na padaria, né? A matéria-prima principal do nosso segmento é o trigo, né? Então, sem o trigo, não há pão. Então, é muito importante, né, que o agro contribua cada vez mais, selecionando para nós, né, o trigo para a gente fazer esse produto que chega nas casas de toda a cidade. E quando a gente fala da padaria, do pão, você tem um número muito legal, você até falava com a gente no rádio agora, né? 60% da produção de trigo fica nas padarias. É panificável, né? Então a padaria hoje fabrica do bolo, os biscoitos, né? O próprio pão francês, né? Que é o tradicional pão de sal. É muito importante. 60% da nossa venda de produtos panificáveis é o pão francês. Então o nosso consumo é muito alto de trigo. Vinícius, você sabe fazer pão? Com certeza, né? Aliás, padeiro tem que saber. Aliás, um dono de padaria, eu aprendi isso, o dono de padaria precisa entender um pouquinho de cada processo, né? Na realidade, se você não domina o assunto, né, não precisa ser um mão na massa, um expert, mas pelo tempo que eu tenho de panificação, né, são 37 anos, quer dizer, eu também sou um mão na massa. Eu fiz essa pergunta para te perguntar o quanto a qualidade do trigo interfere num bom pão. Com certeza, né? Hoje nós temos farinhas que são chamadas de extra clara, né? O que é extra clara? Você tem o trigo, né, e vai se fazendo a derivação da farinha. Quanto mais interno, mais no núcleo, melhor a qualidade do produto. Tá? Então, quer dizer, quanto mais bem tratado o trigo, mais núcleo ele vai ter, e aí vem a farinha que nós chamamos hoje de extra clara, que é a farinha ideal para se fabricar o melhor pão francês. Seria a farinha mais nobre, de primeira linha? Exatamente. É a melhor farinha, a melhor derivação é essa. E ela resulta num pão mais o quê? Olha, na realidade com mais característica, né? O pão francês ele tem que ter volume, tem que ter miolo, né? Tem que ter crocância. Então isso tudo é muito importante para se conseguir. Óbvio que quando se tem uma farinha, né, desse nível, dessa qualidade, fica mais fácil o processo. Você depende menos da arte, né, ou seja, do padeiro artesão, aquele que realmente sabe juntar os problemas, né, e resolvê-lo. Então, para o momento que nós vamos vivendo, com a dificuldade de mão de obra, uma boa farinha pula-se etapa. Legal. E quando a gente fala de padaria, a padaria é o primeiro comércio que o brasileiro tem no dia a dia, né? Em Minas Gerais, por exemplo, tem padaria para tudo quanto é canto. Tem um número muito bom aí, né, de padarias, né? São quantas padarias por habitante? Olha, na realidade é o seguinte, hoje o nosso conjunto de padaria no estado de Minas Gerais passa de 10 mil padarias. A padaria não só tem essa importância, né? Nós abrimos a cidade e fechamos a cidade. E aí eu ia te perguntar, dentro desse abrir e fechar, eu acho que drogaria e padaria são os mercados que as pessoas mais frequentam, né? Estão no dia a dia e tal. E vocês sofrem primeiro a ter o impacto do preço quando sobe lá o trigo. É a padaria, porque vocês estão comprando no dia a dia e a mão de obra. E às vezes é aquela coisa, né? O ouvinte da Itatiaia, inclusive, fica atento à situação. Subiu o pão que desceu de preço e tudo mais.
quais são os componentes, além do trigo ou com o trigo, para se formar o preço do pão? Bom, é até complexo, né? A gente traz até alguns debates com relação a isso aí, né? Nós já conversamos sobre isso, sabia? Que às vezes há aquela diferença de preço, né? Aí o cara fala, pô, mas até 600% de diferença. O aluguel hoje está na composição da planilha de custo, né? E às vezes as pessoas, mas o aluguel do ponto, né? Você está na Savassi, 50 mil reais o aluguel. Né? Você está na região mais periférica, 2 mil reais. Aí esse componente aluguel já entra no preço do pão. Com certeza. Okay. Então isso faz essa diferença. O funcionário, às vezes um funcionário, o preço de um funcionário também, né? O valor de passagem, de transporte, quer dizer, esse cálculo também entra. Com certeza, né? O Vale Transporte, hoje tem regiões em Belo Horizonte que a gente não tem ônibus, às vezes até Uber. Eu tenho loja que está em região que não tem ônibus, que é a região do Castelo. Lá eu pago muito Uber. Então isso tudo vem para a planilha, até a embalagem, né? Quando você tem uma embalagem melhor de um produto e às vezes a região exige isso, você tem que colocar na planilha. Então é essa a diferença. Sim. Né, Agora, o Vinícius, e dentro dessa coisa, a gente falou muito do pão aqui, claro, hoje é o Dia Mundial do Pão. Gente, você está assistindo esse vídeo, tá na fome, né? Comer um pãozinho, tomar um cafezinho, mas nas padarias também tem se tornado comum, pelo menos nas grandes cidades mineiras, ter um mini sacolão nas padarias. Um tomate, um mini hortifruti, exatamente. Um tomate, as coisas básicas ali do dia a dia. Isso foi uma necessidade também que a padaria viu, mais um eixo de negócio para entrar, ou é uma necessidade às vezes para o cara que vai comprar um pão, acaba tendo a necessidade e compra uma unidade ali de um tomate, uma sacolinha de uma cebola para terminar o almoço? Na vida corrida que nós estamos vivendo, né, às vezes você quer praticidade. Então o cliente começa a cobrar da gente isso, né? Eu queria fazer tudo aqui rápido. Eu estou indo para casa e preciso ser ágil porque o meu horário para convivência com a família é cada vez mais reduzido. Né? Então ele não está olhando essas diferenças que às vezes mínimas. Né? Eu sou dessas, eu adoro, acho bem prática. Não é? Você já resolve a sua vida. Então, hoje tempo é dinheiro e as pessoas querem, né, conviver. Às vezes, olha, eu preciso ver as crianças ainda. Então eu já aproveito e já compro tudo. Isso a pandemia nos ensinou bastante. E a padaria se transformou daquela padaria de balcão numa loja de conveniência. Lógico que não é possível ser praticado por todos, mas já temos boas lojas com essa prática. Sim. Pois é, e aí segue a lógica, né, da padaria aproveitando todos os cenários, né? Ou seja, a gente vai falando de um setor que é muito rico, né, TT? De alguma forma. Mais alguma questão que você quer levantar com o Vinícius para a gente encerrar o nosso papo aqui, TT? Eu fiquei curiosa de saber como é que começou esse caso de amor do Vinícius com o pão. Resumidamente, como é que começou a sua história? Boa, hein? São 37 anos que eu estou, né, na panificação. Eu antes já era fornecedor do segmento e fui vender uma padaria, né, e os dois sócios já não conversavam. Você foi vender como? Como intermediador? Exatamente. Eu fui seu corretor de vendas da padaria. Então, quando ali estava fazendo aquela operação, os dois sócios, por uma questão econômica, financeira, já não conversavam. E o comprador não compareceu no nosso encontro, né? O pretendente não apareceu. E eu fiquei numa saia justa, né? Um jovem, né, de 25 anos, inexperiente. Eu fiquei muito apertado e um deles falou assim: por que você não faz uma proposta? Eles queriam vender de qualquer forma. Queriam acabar a relação deles. Os caras não estavam conversando um com o outro, né? Já estava uma briga, já estava um clima horroroso. E eu tinha um apartamento em Venda Nova e, por ironia, uma Brasília amarela. Dos Mamonas Assassinos. E propus. Imediatamente eles toparam. O que eles queriam era praticamente ficar livre do outro. Ok. Né? E assim foi a minha primeira experiência. Você propôs só por propor ou você estava... Foi meio no impulso. No susto, né? Parece até que você sabe a minha história. Era dia da formatura da minha mulher e eu estava propondo o apartamento que eu tinha adquirido recentemente com uma filha de 1 ano que ela tinha ficado tomando conta e eu falei, tomara que eles não aceitem, né? Mas quando aceitaram aquela proposta,
Eu pensei, agora o problema virou meu, né? Tô apertado. Na hora que eu chegar em casa. E aí, como é que foi isso? Agora eu quero saber. Ô, Fabiano, por 2 vezes a mala foi até a porta. Mas terminou que eu a convenci, nós alugamos uma casa próximo dessa primeira unidade, hoje nós temos 7, tínhamos na época 15 funcionários, hoje temos 230, né? E a gente mudou para a próxima, alugamos uma casa, porque nem carro mais tínhamos, né? Uhum. E assim foi a nossa operação. Legal, ela me cara. ajudava, corria, eu tomava conta da menina, né? Os meus pais me ajudaram bastante, meu cunhado na época também. Então, assim, foi o nosso primeiro passo e hoje somos aí uma rede de padaria, né, no vetor norte, bem sucedido, uma referência do melhor pão dessa cidade. Pior que é mesmo, e melhor que é mesmo, viu? Então é muito prazeroso isso, é uma Que história bom. bacana. É uma história bonita. Que legal. Ô, Dantas, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro disso, a gente começou lá, a primeira pergunta da TT foi sobre essa coisa de se você faz pão, né? E toda vez que a gente conversa com um dono de padaria, ele fala que tem que atacar ali, jogar nas 11 posições, porque uma hora o padeiro falta e tal. Imagino que agora, com a estrutura que você tem, com a empresa maior, você não tem esses dilemas. Mas você já deve ter acordado várias vezes, 2 horas da manhã, para ir para a padaria fazer pão, né? Já virei muitas noites, né? Hoje eu tenho uma central de produção, né, com muita tecnologia, ultracongelamento, pré-assamentos. Então, assim, hoje eu distribuo produtos embalados. Estamos agora próximos a criar uma grande indústria para atendermos outras padarias, dada a dificuldade do mercado de mão de obra. Então, assim, a gente, ao longo desses 37 anos, a gente aprendeu bastante, sabe? Mudamos muitos processos e estamos tentando evoluir exatamente para abastecer um número maior do segmento na necessidade e a dificuldade que temos encontrado para acharmos o empregado. Muito interessante isso, porque o pão ele já é popular, mas muitas padarias, né, muitos empreendedores em determinadas regiões não têm condição de ter uma estrutura de padaria, e aí você monta uma estrutura para entregar esse pão pronto para que o cara possa comercializar. Isso é muito interessante, né? Mais ou menos essa linha, né? Mais ou menos essa É uma linha de congelados, né? O congelamento é apenas um processo, não há química, não há nada disso, onde ele vai fazer o descongelamento na loja dele, mas não vai, ele vai pular etapas, né? Coisa muito simples para poder chegar no objetivo. Perfeito. Ô, gente, ganhamos de presente essa resposta. Ótima pergunta, viu, TT? Ó, ganhamos de presente esse relato aqui do Vinícius Dantas. De repente tem muita gente que convive com ele todo dia aí da entrevista e não tinha ouvido essa história, esse início, que foi o início. E parece que Deus age mesmo, né? Deus age no momento mais... No feeling ali, né? Quer dizer, se não fosse essa encostada na parede, talvez hoje você era um representante aí de alguma coisa, estava bem sucedido porque você é inteligente, empreendedor, mas não tinha esse caminho. Vinícius Dantas, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês com o segmento. Bacana demais. Ô, gente, e se você gostou dessa entrevista, aqui, vá no nosso canal, acompanhe outros materiais, e se você quiser ler também muitas coisas legais do Itatiaia Agro, no itatiaia.com.br tem uma barrinha lá em cima, assim, agro. Aí você acompanha várias notícias, na maioria das reportagens com a Maria Tereza Leal, nossa TT. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!